Olá, meus queridos amigos, que a graça e que a paz do Senhor Jesus reine no coração de todos nós. É um prazer imenso estar aqui, mais uma vez, para trazermos uma reflexão da parte de Deus, da parte da palavra de Deus para os nossos amados irmãos. Queridos, gostaria de trazer uma palavra neste momento. Aqui é o pastor Ademir Nascimento quem vos fala. E vamos trazer aqui uma palavra de Deus nesse instante para todos que nos acompanham, que têm essa oportunidade de nos acompanhar. Gostaria de convidar a você para acompanhar comigo aqui um texto no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 10. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 10, versículos 17 até o 22, que nos diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Meus amados, vamos tomar esse texto como referência, como base para o que vamos abordar nesse momento. Eu gostaria de dar um tema ao nosso estudo. O tema é o seguinte: o pastor e seu comportamento, ou a sua postura, em relação ao dinheiro. O pastor e o seu comportamento ou postura em relação ao dinheiro. Queridos irmãos, eu gostaria de dizer para os irmãos que eu tenho acompanhado as redes sociais, a internet, e eu vejo muitos líderes grandes aqui do Brasil. A gente diz que é grande porque eles têm muito dinheiro, né? Então a gente diz que é grande, mas porque também assim eles se consideram, mas diante de Deus não existe ninguém grande, ninguém pequeno. Todos têm o mesmo valor, todos têm o mesmo tamanho diante de Deus. Mas por causa do dinheiro, algumas personalidades, algumas figuras, né, alguns indivíduos, líderes, eles se acham grandes. Eles se acham mais importantes do que os outros.
pelo fato de terem uma certa condição financeira. E o que eu queria abordar aqui, além dessa questão financeira, é abrir um parêntese para dizer que algo tem me incomodado nos discursos de alguns desses líderes, ou da maioria desses líderes protestantes, desses líderes evangélicos. No que tange, eu refiro-me ao que tange a seguinte questão. Eu vejo muita gente aí, muita liderança, muitos pastores, batendo no peito. Escute bem, eu vejo muitos pastores aí batendo no peito e defendendo, dizendo, levantando a bandeira, erguendo a bandeira e dizendo que estão defendendo princípios e dizendo que os princípios de Deus são princípios inegociáveis. Até aí, tudo bem. Até aí não tem nenhum erro nisso aí. Dizer que os princípios de Deus não são negociáveis, dizer que princípio não se negocia, dizer que os princípios de Deus são eternos, dizer que os princípios de Deus são irrevogáveis, dizer que os princípios de Deus são imutáveis, caracterizá-los dessa forma, não tem nenhum problema. Mas acontece, queridos irmãos, que essa turma aí que está aí, dizendo que estão levantando a bandeira dos princípios, que estão defendendo princípios, na verdade, eles deveriam defender um princípio importantíssimo, que eles não estão defendendo coisa nenhuma. E eu vou logo abrir o jogo aqui nesse momento. Porque eu não vim aqui nesse momento perder meu tempo para brincar, porque a coisa é séria, é algo seríssimo. Seríssimo. Estão dizendo que estão defendendo princípios. Estão dizendo que estão defendendo princípios, gente. Batem no peito e dizem: eu defendo princípios, eu estou defendendo princípios porque os princípios de Deus são inegociáveis. Agora, eu nunca vi essa turma defender princípios relacionados a isso aqui, ó. Vocês vão entender onde é que eu estou querendo chegar. Vocês vão entender. Vejam o tema proposto. Veja o tema inicial, o pastor e seu comportamento ou postura em relação ao dinheiro. Meus irmãos, eu quero dizer para essa pastorada toda aí, para essa liderança toda, esses homens importantes que existem por aí, que se consideram importantes e melhor do que os outros, e maior do que os outros pastores, porque que eu saiba, nenhum pastor é maior do que ninguém. Nenhum pastor é maior do que o outro. Todos servem ao mesmo Deus, todos têm o mesmo Espírito Santo, todos têm o mesmo chamado, a mesma vocação, a mesma incumbência, a mesma responsabilidade e a mesma competência, a mesma capacidade, porque o Deus que capacitou ele capacitou a todos aos quais ele os chamou. Mas tem gente querendo se achar melhor do que o outro, pelo fato de ter dinheiro, pelo fato de dirigir uma igreja maior, pelo fato de tomar conta de uma igreja grande, de uma igreja cheia de luxo. E aí essa turma toda aí está se achando, estão se achando o rei da cocada preta. Agora, eu convido essa turma, essa pastorada aí que diz aí que está defendendo o evangelho, que diz que levanta a bandeira pela causa do evangelho,
Vamos defender a verdadeira causa de Cristo, gente. Pastores, vamos defender a verdadeira causa de Cristo. Vamos defender. Olha, meus irmãos, a Bíblia é recheada. A Bíblia é recheada de passagens que justamente falam contra usar a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus para ganhar dinheiro, gente. A Bíblia é repleta de passagens bíblicas das quais nós podemos tirar os nossos princípios, tá certo? E dizer que a Bíblia é contra quem usa a palavra de Deus, para quem usa o Evangelho de Deus para enriquecer. E antes que eu seja mal interpretado, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Antes que eu seja mal interpretado. Porque o que é que acontece? Nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos. E não por aquilo que você entende ou interpreta. Entenderam? Então, antes que eu seja mal interpretado, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Não saiam por aí dizendo que o pastor Ademir Nascimento é contra a um pastor ganhar da obra de Deus. Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Até porque pastor não é profissão, pastorado não é profissão, pastorado é vocação, sacerdócio não é profissão, sacerdócio é vocação, é chamado, é vocação. É incumbência, é missão, é responsabilidade. Então aquele que dedica a sua vida integralmente, exclusivamente para servir na obra de Deus, tem o direito de receber um ordenado, tem o direito de receber proventos. Não é salário. Eu não estou falando de salário, eu estou falando... Porque o pastor não é um profissional da fé, ele não é um profissional do Evangelho, ele não é um profissional da Bíblia, ele não é um profissional de Deus, não. Ele é um servo de Deus que foi escolhido por Deus, que foi chamado e vocacionado, escolhido, chamado e vocacionado, capacitado para servir. Unicamente e exclusivamente para servir. Agora, não sou contra um pastor receber da obra de Deus, receber uma ajuda de custo, queiram chamar isso de salário ou não, eu não chamaria de salário, mas o pastor precisa receber uma quantidade de dinheiro, né, que dê para ele sustentar a sua família. Para fazer a obra de Deus, que ele não vai passar fome para fazer a obra de Deus, até porque a Bíblia diz que quem prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Então quem prega a palavra, quem se dedica à palavra, espiritualmente à palavra de Deus, na condição de um pastor, ele tem que viver, ele tem que receber, ser sustentado pelo Evangelho. É diferente do membro que vai na igreja somente prestar culto, e depois volta para sua casa. O pastor não, é aquele que está ocupado, incumbido 24 horas dentro da obra de Deus. Então, é mais do que justo, como diz a Bíblia, que o operador, que o trabalhador é digno do seu salário. Então, por exemplo, aquele o vaqueiro, ele se alimenta do leite da vaca, o agricultor se alimenta da terra, se alimenta do fruto do seu trabalho. Um trabalhador se alimenta do que recebe do seu trabalho, ganha para sustentar a sua família. E um pastor, apesar de não ser um profissional da fé, ele tem o direito de receber uma quantia que dê para sustentar a sua família. Agora, o que eu sou contra, e não sou eu quem sou contra, para melhor dizer, é a própria palavra de Deus, é contra a quem enriquece, quem se aproveita, quem utiliza-se como um oportunista para angariar fundos
recursos além daquilo que precisa da obra de Deus. E agora eu vou começar a citar alguns textos aqui para os irmãos, para vocês verem. Olha o que é que a Bíblia diz. Olha o que é que a Bíblia diz. Olha, todos esses textos agora que eu vou citar não são passagens isoladas, não é texto isolado, tá certo? Não é texto isolado. Eu ensinei interpretação bíblica já faz quase 20 anos, já fazem 20 anos que eu ensino interpretação bíblica, hermenêutica sagrada. Sou um professor de hermenêutica sagrada e eu não iria aqui cometer essa leviandade, essa irresponsabilidade de pegar e colocar um texto aqui fora de contexto, jamais. Mas vamos citar aqui alguns textos onde vocês vão ver claramente que a Bíblia é contra quem se utiliza do dinheiro para enriquecer às custas da Bíblia, às custas dos irmãos, às custas da obra de Deus, tá certo? Então ficou claro, né, que eu não sou contra, o pastor Ademir Nascimento não é contra a quem recebe o seu salário dentro das condições da igreja para manter a sua família. É mais do que justo. Se um homem se dedica, um homem foi chamado por Deus para pastorear e ele se dedica exclusivamente e integralmente para a obra de Deus, é mais do que justo, é mais do que correto ele receber um ordenado, uma ajuda de custo. Se vocês quiserem, como eu disse, pode chamar de salário. É mais do que justo receber proventos para sustentar a sua família. Agora, o que nós somos contra, e a Bíblia, o que nós somos contra e o que a Bíblia é contra, é quando quando nós nos utilizamos da Bíblia para receber salários altíssimos e salários milionários. E eu vou logo adiantar aqui para vocês. Um pastor que enriquece às custas do Evangelho, eu sei que muitos não vão concordar, não concordam com o que eu vou dizer, mas um pastor que enriquece às custas do Evangelho, que fica multimilionário às custas do Evangelho de Cristo, ele não tem autoridade para pregar a palavra de Deus. Ele não tem autoridade para pregar a palavra de Deus. Não tem. E eu vou provar aos irmãos dentro da palavra qual deve ser a postura de um líder, qual deve ser a postura de um pastor, de uma liderança em relação a dinheiro. É preciso tomar muito cuidado, queridos. É preciso tomar muito cuidado. Aí eu começo aqui, ó. Vejam bem, vamos lá. Aí eu começo aqui. Vamos ler aqui a primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 2. Olha só. Eu não vou inventar nada aqui não, eu vou citar a Bíblia, é a Bíblia. E não são textos isolados, eu volto a repetir. Eu não vou ser leviano e irresponsável de citar textos isolados aqui para provar o meu argumento. Porque eu conheço muito bem aquela história que diz que com a Bíblia se prova o que quer, né? Agora vamos, e até diz assim, quem usa texto sem contexto quer pretexto. Então não é o meu caso aqui nesse momento. Eu vou citar os textos aqui para vocês, os textos. Vou citar aqui, ó. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Olha só o que é que diz aqui, ó. O apóstolo Pedro escrevendo aqui e chamando a atenção dos presbíteros, dos anciãos da igreja. Ele diz aqui, ó. Capítulo 5, primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Olha o que Pedro vai dizer aqui, ó. Pastoreai, quem? Os presbíteros. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Tá vendo aqui, olha? Agora eu trouxe esse mesmo texto aqui, veja o que a
A versão NVI, a Nova Versão Internacional, diz, no mesmo texto, 1ª Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 2. A NVI diz assim, a Nova Versão Internacional: pastoreai o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Olha o que é que vai dizer agora. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Está vendo aí? Olha a postura do servo de Deus como deve ser. Não é por ganância. Você não vai entrar no evangelho, não vai ser pastor com o intuito de enricar, de ficar milionário, porque, meu irmão, isso é perdição, isso é abominação para Deus. Agora veja aqui o que a outra versão diz aqui, essa versão é a NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje. Olha o que é que diz aqui, a nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH, diz assim, aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu, e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro. Está vendo? Na versão NVI, Nova Versão Internacional, disse: não façam isso por ganância. Essa versão, como é mais explicada, que ela vem traduzida na linguagem de hoje, ela diz, façam isso de boa vontade, pastoreiem de boa vontade, não é isso? Fazer isso é pastorear. Façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Com o verdadeiro desejo de servir. Estão vendo aí, queridos? Pastor é chamado para servir. Pastor é chamado para estar a serviço do reino. Ele não é chamado para enriquecer as custas do evangelho. Vocês gostem se vocês gostarem do que eu estou dizendo, mas é verdade. Já que vocês defendem tantos princípios que não abrem mão de princípio, por que esse princípio aqui vocês não tocam nele? Por que vocês não tocam nesse princípio aqui? Por que vocês não tocam? Porque vocês vão dar um tiro no pé. É por isso que vocês não tocam no princípio do dinheiro, porque faz mal a vocês. Porque dinheiro é tudo que muitos querem, botar dinheiro no bolso, não é verdade? Andar de carro importado às custas dos irmãos, enquanto os irmãos andam a pé. Muitas vezes não tem condições nem de... Eu quero ser a voz dos desvalidos nesse instante. Eu quero ser a voz e quero dizer a você, meu querido irmão, deixe de ser trouxa, deixe de ser enganado. Me desculpe usar essa expressão, mas deixe de ser enganado por esses falsários, por esses falsos profetas da fé, por esses mercenários, por esses cães gulosos, como diz a Bíblia. Deixe de ser enganado por esse povo que só quer botar dinheiro no bolso e andar luxando às custas de vocês, queridos irmãos. Ainda tem igreja que prega a palavra de Deus de modo correto. Procura uma igreja que prega a palavra de Deus de modo correto. Ainda tem. Deixem de serem iludidos, vão ler Bíblia, vão comer Bíblia, vão estudar Bíblia. Procura uma igreja. Olha, procura uma igreja. Procura uma igreja que não peça muito dinheiro, que não explore vocês. Isso aqui é uma dica que eu estou dando. Se você vir uma igreja que está explorando demais, pedindo demais, caia fora. Caia fora dessa instituição religiosa. É mercenária, é avarenta, é gananciosa. Entendeu, irmãos? Caia fora, procure uma igreja, uma instituição religiosa que pregue a palavra de modo correto, que esteja preocupada com o crescimento espiritual de vocês. E deixe de ser enganado. Vocês também têm uma parcela de culpa nisso. Porque vocês têm a Bíblia na mão e vocês têm preguiça de ler. Vocês têm a Bíblia na mão e vocês têm preguiça de estudar. Vocês têm homens de Deus ensinando a palavra de modo correto, que ainda tem muito cabra de Deus na face dessa terra. Muito pastor sério, eu digo porque conheço. Muitos pastores sérios que têm compromisso com a palavra, que não usam a Bíblia para ganhar dinheiro.
E muitas vezes vocês não dão ouvidos, vocês não dão valor. E fica procurando igreja atrás de luxo, atrás de grandeza, atrás de status social, para dizer, eu congrego na igreja do pastor famoso, eu congrego em tal igreja, e fica mantendo o luxo desse povo, irmãos. Eles andam de carro importado, eles comem do bom e do melhor, enquanto muitas vezes você não tem nem o que comer em casa, enquanto muitas vezes você não tem nem um carrinho, nem uma bicicleta você tem para andar. E esses canalhas da fé vivem aí esbanjando dinheiro, e ainda com a cara de pau maior do mundo, dizendo que estão defendendo princípios bíblicos, bando de mentirosos. Eu digo isso porque nos cultos de doutrina da minha igreja, aonde eu sou pastor, onde Deus me escolheu para pastorear, eu não pastoreio multidão não. Eu quero dizer para vocês que eu não pastoreio multidão não. Sabe por quê? Porque a multidão só gosta de ir para onde tem vantagem. O povo hoje em dia está servindo a Deus pelo que ele faz. O povo não está servindo a Deus pelo que ele é, não. O povo está querendo servir a Deus para ganhar alguma vantagem. Infelizmente, a desgraça do evangelho da prosperidade, da confissão positiva, que veio enlatada lá dos Estados Unidos, que caiu aqui no Brasil em 1950, causou esse desastre no seio da igreja do Senhor Jesus. E muita gente está equivocado com o evangelho e está achando que precisa ser, que precisa ter, e está achando que precisa ter, que o mais importante é ter. Não, o meu Cristo, o meu Jesus ensinou a ser. Ele não ensinou a ter, não. Ele ensinou a ser. Ele nos ensinou a ser, queridos irmãos, igreja do Senhor. Então, os irmãos despertem, queridos. Saiam dessas igrejas que querem tirar dinheiro, arrancar dinheiro a todo custo do bolso de vocês. Fujam disso. Fujam disso. Todas as quintas-feiras eu estou ensinando aqui na Igreja Evangélica do Amor de Deus, estou ensinando aqui todas as quintas-feiras. Vem nos cultos de doutrina da nossa igreja para ver. É 10 pessoas contadas, é 15 pessoas contadas. Sabe por quê? Porque o povo está interessado nisso, não. O povo está interessado em ir onde tem profecia mentirosa, revelação mentirosa, cura mentirosa, palavra mentirosa. O povo está interessado nisso. De buscar milagre, de buscar cura. E o povo não entende, não estão entendendo, queridos. Olha, todos os milagres que Jesus fez foram passageiros. Eu não desacredito em milagre. Deus faz milagres, sim. Ele faz milagres porque Ele tem poder para fazer. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele é sempre internamente o mesmo. Ele possui um atributo exclusivo que chama-se imutabilidade. Ele não pode mudar. O seu estado é inalterável. Deus é inalterável, o seu estado é inalterável, a sua natureza, a sua essência é inalterável. Eu acredito num Deus que não muda. Agora, eu não acredito que Deus nos chamou somente para nós corrermos atrás daquilo que Ele pode fazer por nós. Porque afinal de contas, o que era para Ele fazer, Ele já fez. Que foi nos dar uma chance da vida eterna, quando enviou seu Filho para morrer na cruz por nós. Então quero dizer para os irmãos, quero dizer para vocês que Deus nos chama para servir a Ele, exclusivamente a Ele. Veja o que é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Olha só, Mateus capítulo 6, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, 24. Vocês estão achando que acabou por aqui? Não, olha só. Olha só. A chapa está quente, viu? A chapa está quente. Olha só aí, ó. Mateus capítulo 6 e 24. 6 e 24 diz assim, ó. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Aí em seguida Jesus explica o que é que ele está querendo dizer. Aí Jesus diz assim, ó. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa tradução que eu estou lendo aqui, essa tradução é Almeida Revista Atualizada, mas em algumas versões fala de mamon. Não se pode servir a Deus e a mamon, porque essa palavra mamon é uma
palavra transliterada do hebraico, da língua hebraica, que significa riquezas materiais, interesses egoístas. Então aqui já está mais bem traduzida, né, nessa linguagem aqui, Almeida Revista Atualizada, que diz: não podeis servir a Deus e as riquezas. Tá bom? Então, observem aqui, o servo de Deus, o homem de Deus, aquele que diz que é um porta-voz de Deus, que é um atalaia, que é um vigia do rebanho de Deus, que olha pelo rebanho, que pastoreia o rebanho, que está diante do rebanho, protegendo o rebanho, cuidando do rebanho, ele não pode querer agradar a Deus e as riquezas. Ou você agrada a Deus, filho, ou você vai ter que agradar as riquezas. Quem está dizendo não é o pastor Demir, não. É a Bíblia. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Então, como é que você quer servir a Deus? Como é que você quer dizer que é um pastor que serve a Deus, se você está titubeando entre dois caminhos? Você está se utilizando da obra de Deus para enriquecer ilicitamente. É enriquecimento ilícito. É enriquecimento ilícito. Se você precisa de 2 salários, 3 salários para alimentar sua família, por que você vai tirar milhões da obra de Deus? Por que você vai se tornar multimilionários da obra de Deus, com a obra de Deus, por causa da obra de Deus? Está errado, meu filho. Está errado, pastor. Está errado. Está erradíssimo. A Bíblia fala o contrário. A minha Bíblia, não sei se a sua fala diferente. Eu sei que a minha Bíblia fala o contrário. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não pode, pastor, servir a Deus e as riquezas. Não pode. Ou você serve as riquezas, ou serve a Deus. Ou serve a Deus, ou serve as riquezas. Outra coisa para não perder a oportunidade. Enquanto eu estou lembrando aqui, eu estou vendo muita canalice no meio do povo de Deus. Muita cara de pau, tá entendendo? Politicagem. Muita gente envolvida com política. Muita gente envolvida aí com política. Aí bota lá, pastor fulano de tal. Tenha vergonha na cara, mano. Tenha vergonha, mano. Honre o seu chamado. Honre o seu chamado. Como é que você se diz um pastor? Como é que você se diz um líder? E você se envolve com política e continua sendo pastor? Não tem problema não você se envolver com política, não. Não me interprete mal, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que tem problema você se envolver com política, não. O problema é o seguinte: digamos que você é pastor e você agora descobriu que você tem vocação para política. Que você descobriu que não. Então, se você tem vocação para política, você não tem chamado para ser pastor. Porque a minha Bíblia diz, na Epístola a Timóteo, ele diz que aquele que milita não se embaraça com os negócios dessa vida, querido. Então, ou você é pastor ou você é político, não dá para ser as duas coisas. Aí deixa de envergonhar o evangelho, aí você coloca mais lá: bispo fulano de tal, pastor fulano de tal, candidato. Faça isso não. Faça isso não. Não faça isso. Ou você é político ou você é pastor. Eu não tenho nenhuma pretensão de um dia ser candidato. Sinceramente. Não vou dizer aqui que não sou. Eu não tenho pretensão. Não vou dizer que nunca vou me candidatar. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas não tenho nenhuma pretensão. Até hoje nunca tive nenhuma pretensão de ser político. Agora, no dia que eu quiser ser político, eu entrego minha função pastoral. Não dá para servir a política, pastor. Não dá para servir a político, pastores. Não dá para ser político e ser pastor ao mesmo tempo, não. Aí você vem para cá com os argumentos que eu já conheço, né? Porque Daniel foi político, porque José foi político. Mas esses homens não eram... Vários exemplos de homens, como o caso de Daniel, que era estadista, José, que se tornou governador. Mas esses homens, eles não eram pastores de igrejas. Eles não eram pastores. Então, você não vê no Novo Testamento, dentro da teologia do Novo Testamento, você não vê homens, os apóstolos, você não vê. Vamos tomar o exemplo dos apóstolos.
Você não vê os apóstolos servindo a Deus e servindo a política do Império Romano. Não existe isso, não existia isso, gente. Então, eu acho que está na hora de a gente deixar de ser cara de pau. E ser realmente realista. Vamos ser éticos. Não tem nenhum problema, não tem nenhum problema você ser um político. Não, eu não estou dizendo que tem problema. Não tem nenhum problema não. A Constituição do país permite, a legislação eleitoral permite, a Constituição permite você se candidatar, qualquer cidadão brasileiro, dentro das condições legais, dentro das exigências, dos requisitos legais, se candidatar, não tem problema algum. Agora, você misturar política, você querer ser político e pastor ao mesmo tempo, conta outra, irmãos. Está fora da Bíblia demais isso aí. Fora. Então, vocês querem defender princípios? Então vamos defender os princípios de modo correto? Vamos defender os princípios de modo correto, irmãos? Vamos lá. Olha, então, outro texto aqui que eu gostaria de citar. Outro texto aqui, vejam bem. Vejam bem, outro texto. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 19. Diz assim, olha só. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Outras versões diz minam, né? Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Olha, o que é que Jesus está falando aqui? Ele está falando de prioridades, de valores. Olha, preço é uma coisa e valor é outro. Valor é mais do que preço. Aquilo que não tem preço é aquilo que tem valor. O que tem preço, o que não tem valor é aquilo que tem preço. É aquilo que se compra, é aquilo que o dinheiro compra. Mas aquilo que tem valor, o dinheiro não compra. Então a Bíblia está falando de prioridades. Não ajunteis para vós tesouros sobre a terra. Não ajunteis para vós tesouros sobre a terra. Ou seja, a Bíblia não está falando aqui de você trabalhar para você ter sua casa, trabalhar para você ter seu carrinho. Não. Trabalhar para você ter seu saláriozinho certo no final do mês, para não estar pedindo nada a ninguém, para não estar no sufoco. Não, a Bíblia não está falando disso não. A Bíblia não está sendo contra você trabalhar para sustentar sua família, para não deixar sua família passar necessidade, passar privação de pão, né? A Bíblia não está falando disso não. A Bíblia está falando aqui de ganância, de avareza. A Bíblia está falando de tesouros eternos. A Bíblia está falando de valores eternos. É tanto, olha aqui para você não dizer que eu estou falando fora de contexto. No versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Queridos, só vamos levar para a eternidade aquilo que couber no nosso coração. Não vamos levar nada material para a eternidade, até porque o apóstolo Paulo, escrevendo lá a Timóteo, ele diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada haveremos de levar dele. Porque nada trouxemos para este mundo, e nada haveremos de levar dele. Olha aí, mais um texto bíblico reprovando essa busca gananciosa e avarenta por riquezas. É Bíblia, queridos, é a Bíblia que está falando. Você pode até não concordar com o pastor Ademir, você pode até não concordar comigo, mas eu peço a você, se você não quiser concordar comigo por uma questão pessoal, sei lá, mas concorde pelo menos com a palavra de Deus. Concorde, você há de concordar com a palavra de Deus. Você não é obrigado a aceitar o meu argumento. Você não é obrigado a aceitar o que eu estou dizendo. Entendeu? Agora você é obrigado a aceitar o que a Bíblia está dizendo. Se você defende tanta bandeira de princípios, que defende princípios, que princípios são inegociáveis, que não se negocia princípios, então está aí o princípio, está aí. A Bíblia dizendo: não ajunte tesouro no céu, não ajunte tesouro na terra.
Porque o tesouro da terra é efêmero, é passageiro, é transitório, é só por um momento, é volátil. Vai chegar um momento que vai se acabar, vai chegar um momento que vai passar, tudo passa. Tudo passa. E a Bíblia está dizendo para você: mas ajunte tesouro no céu, porque onde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. Se o seu tesouro é pregar o verdadeiro evangelho, sem querer enriquecer ilicitamente às custas da obra de Deus, sim, você está correto, ali o seu coração está correto. Agora, se o seu coração, se o seu tesouro está baseado em riquezas, se o seu coração, se o seu interior está baseado em riquezas, em enriquecer às custas da obra de Deus, em ficar multimilionário pregando a palavra de Deus, então você está fora do evangelho autêntico e verdadeiro. Se esse é o seu intuito, você está pregando o evangelho, mas não é o de Cristo. É o evangelho dos homens. É o evangelho da avareza, é o evangelho da ganância, é o evangelho da cobiça. Esse evangelho não é o de Deus, não é o evangelho que Deus quer que você pregue. Agora, olhe só, outro texto. Eu vou citar aqui outro texto, o evangelho segundo Mateus. Vamos aproveitar que a gente está em Mateus, no evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 8 e 10. Aqui fala da tentação de Jesus. Aí veja bem o que é que diz aqui, ó. Capítulo 4, versículo 8 a 10. Levou ainda o diabo levou Jesus, né? A um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha a proposta do diabo. Isso aqui é forte, irmãos. Porque, olha o que o diabo diz, ó. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Tá vendo, ó? Nós devemos viver para cultuar a Deus e não ao dinheiro. Jesus mostrou que só a Deus nós devemos cultuar. O intuito do diabo era que Jesus se vendesse, era que Jesus abdicasse, que Jesus desviasse a sua missão para as riquezas, para os reinos do mundo. Esses reinos do mundo é o controle financeiro do mundo que o diabo queria dar a Cristo. Mas Jesus não se deixou se vender. Então observe, ó, que ele ofereceu os reinos do mundo. Então todos os dias nós somos tentados pelo dinheiro, nós somos tentados pela cobiça, nós somos tentados pela ganância, nós somos tentados pela avareza, nós somos tentados pelo egoísmo, nós somos tentados pela soberba, pelo orgulho, pela falta de humildade, para nos desviarmos da obra de Deus, para deixarmos de prestarmos culto a Deus, para prestar culto a interesses diabólicos, a interesses de Satanás. Essa é que é a grande verdade, irmãos. Esta é que é a grande verdade. Mas Jesus está dizendo aqui, ó, quando ele diz, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, é tudo isso que o diabo quer. É tudo isso que Satanás quer, que a gente se prostre, que o nosso coração esteja voltado para a riqueza material, e que a gente fique dividido, cocheando entre dois pensamentos, tutubiando entre servir a Deus e servir a Mamon, entre servir a Deus e servir ao dinheiro. É tudo isso que o diabo quer, que a gente se venda, que a gente se corrompa, por causa do dinheiro. Tudo isso, queridos. E dinheiro é uma força, dinheiro é uma potestade, dinheiro é um Deus. E o dinheiro ele tem que ser o nosso servo. O dinheiro não pode, a gente não pode ser o servo do dinheiro, porque aí onde é que está o problema? Aí veja o que é que Paulo diz escrevendo a Timóteo, primeira carta a Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Olha que coisa séria, irmãos. Que coisa seríssima, irmãos.
Olha que coisa seríssima. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Está vendo aí? Ó? Está vendo? Muitos se desviaram da fé por causa do dinheiro. Dinheiro é uma potestade, é terrível. Por dinheiro se mata, por dinheiro se trai, por dinheiro se corrompe, por dinheiro se defrauda, por dinheiro se é desonesto, por dinheiro se ludibria o próximo, se defrauda o próximo. Por dinheiro os homens perdem a dignidade, perdem amizades, perdem caráter, perdem tudo por causa do dinheiro. Então nós devemos ter cuidado. O servo de Deus tem que ter cuidado com o dinheiro. Porque dinheiro é um Deus, é uma potestade forte, é um Deus forte, queridos. É tanto que Mamon era comparado como um Deus. Era comparado como uma entidade, como um Deus, queridos irmãos. E nós devemos ter cuidados. Nós devemos ter cuidado para não cairmos nessa tentação desgraçada do dinheiro e perdermos o nosso foco e perdermos o nosso chamado na obra de Deus em detrimento em relação ao dinheiro. Observe que o diabo ofereceu tudo a Jesus. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. É tudo que o diabo quer. Que a gente se corrompa, nós líderes, pastores, e se volte para o dinheiro, e tenha amor pelo dinheiro. Como eu disse, por causa do dinheiro se mata, se rouba. Mas não é o dinheiro que faz isso. Observem, vamos abrir um parênteses aqui, para dizer, não é o dinheiro que faz isso. O dinheiro em si não é mal. Não é mal o dinheiro em si. Sabe qual é o problema? É aquilo que está no coração do homem. O dinheiro, ele não faz as pessoas serem ruins. Não, o dinheiro apenas serve para mostrar o quanto as pessoas são maus. Porque é algo que está dentro delas, a maldade está dentro do ser humano. A maldade, Jesus disse que o que entra no homem não é o que contamina o homem, mas é o que sai do homem que contamina. Não é o que... Porque os fariseus estavam preocupados com aquelas leis cerimoniais, as leis dietéticas, as leis cerimoniais lá de Levítico, né, do Antigo Testamento. E aí Jesus diz: o que entra no homem não é o que contamina. Não é um simples lavar as mãos ou deixar de lavar que vai contaminar. Mas é o que sai de nós, é pior. A pior contaminação não é aquela que entra por nós não lavarmos as mãos, mas é aquela que sai. A pior contaminação é aquela que sai do nosso interior. Porque é daqui que pode proceder coisas boas ou coisas ruins. Queridos irmãos e igreja do Senhor Jesus, atentai-vos para esta palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Tá bom, queridos? Então, a Bíblia está dizendo, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Para vocês terem uma ideia, eu até fiz um post esses dias, que observem que a igreja hostiliza muito bebidas alcoólicas, a igreja hostiliza muito, né? Só não hostiliza o comer, mas a mesma Bíblia que diz que o beber em excesso é pecado, também diz que o comer em excesso também é pecado. Cultuar a bebida é pecado, cultuar o exagero da bebida, a bacanalidade, aquelas bacanalhas que ocorriam no Império Romano, que é isso que a Bíblia está se referindo. No Império Romano, quando ocorria aquelas festas bacanalhas, que ocorria todo mês de dezembro, segundo os estudiosos, e da onde vem o carnaval, se originou o carnaval, que eles adoravam, eles festejavam, homenageavam, no caso os gregos, né? Na cultura greco-romana, os gregos homenageavam o Dionísio, que era o deus do vinho, e os romanos homenageavam Baco, que era o deus do vinho.
o Deus da fertilidade, o Deus que cuidava, segundo eles, que cuidava das vindimas, que era responsável pela fertilidade, pela fartura, por cuidar das vindimas e fazer prosperar os comerciantes de uvas. E aí eles tiraram, de acordo com a tradição deles, um dia para cultuar esses deuses. E aí criaram a bacanalha, que eram os exageros, os excessos. E quando a Bíblia fala de glutonaria e bebedice, está se referindo às bacanalhas que ocorriam no Império Greco-Romano, na época do Império Greco-Romano. Então, a igreja hoje hostiliza as bebidas alcoólicas e esquecem-se que a comida, esquecem-se que foi por causa da comida que o diabo tentou Jesus. O diabo tentou Jesus com a comida. Sabia que Jesus estava com fome e chegou para Jesus lá em Mateus 4 e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus disse: está escrito, Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Entenderam, irmãos? Então, a comida é importante, mas a palavra de Deus é mais importante. Queridos irmãos, igreja do Senhor. Então, queridos, do mesmo jeito que as igrejas hostilizam as bebidas alcoólicas, vamos ter cuidado com a comida, gente. Eu já vi gente dizer assim: o que crente não bebe, come. Isso aí, vocês nem entendem nem o que estão dizendo. E outro diz assim: tem que comer mesmo, enquanto é vivo, tem que comer mesmo. Vocês não entendem, isso é uma filosofia hedonista. Hedonista quer dizer a busca do prazer, o que vale é o prazer, o que vale é a satisfação do prazer, a satisfação é fugir da dor e buscar o prazer. Isso é filosofia hedonista. E vocês não estão entendendo isso, e um bocado de crente seguindo isso aí. A Bíblia fala de domínio próprio. A Bíblia fala de domínio próprio, beber com sabedoria, tendo domínio, comer com sabedoria, tendo domínio. Aí vocês hostilizam bebidas alcoólicas, vocês hostilizam as pessoas. Olha, um bêbado que está no boteco lá, bebendo, que está com os pés inchados, viu? Que está doente, ele não está precisando de julgamento, não. Um alcoólatrazinho que está lá no barzinho lá, tentando afogar as mágoas dele. E aí você passa e diz: está no inferno. Quem é você para julgar os outros, rapaz? Quem é você? Aquela pessoa lá está precisando de ajuda. Eu não acredito que, meu Deus, vai jogar uma pessoa doente no inferno. Eu não acredito. Aquela pessoa que está lá no barzinho, na mesa do bar lá, ele está precisando de ajuda, de oração. Não é de julgamento não, viu? Não é de julgamento não. Quando você passar, vir uma prostituta no meio da rua, não julgue não. Não chegue e diga: vai para o inferno, está na prostituição, não faça isso não. Ore por ela, você não sabe o que levou ela a seguir aquela vida. Você não sabe o que a levou a estar naquela vida. Então não julga não, porque Jesus disse: com a medida com que julgardes, serás julgados. Com a mesma medida com que medirdes, medirão a vós. Então não julga o servo alheio não. Deixa isso para Deus, você não tem nada a ver com isso. Se preocupa com a tua vida. Agora, princípios que vocês querem defender, defenda os princípios. Vocês não estão dizendo que defende princípios, que levanta a bandeira do evangelho, que os princípios são inegociáveis? Então, já que são inegociáveis, defenda esses princípios aqui, ó. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro não, rapaz. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro não. O dinheiro é uma potestade tão terrível, tão infernal, que Jesus não foi traído e nem foi vendido por uma garrafa de cachaça, nem foi traído por um bêbado e nem por um alcoólatra não. Ele foi traído por dinheiro. Ele foi traído por dinheiro, por um religioso que estava no meio dos discípulos se fingindo de crente, mas na verdade era ganancioso, avarento e cobiçoso. Está aí a verdade para vocês? Está aí a verdade para vocês? É isso, queridos irmãos. É isso. Os valores do reino estão invertidos. Nesse mundo aqui parece que o que é mais importante é quem tem. Não é verdade? Quem é mais importante nesse mundo é quem tem. Mas Jesus não ensinou isso não. Jesus não ensinou isso não. Não foi isso que Jesus ensinou não. Se você olhar lá o evangelho, Jesus não prometeu riqueza para ninguém. Pelo contrário, alguém um dia que seguia Jesus, ele disse: olha, as aves do céu têm os seus ninhos, as aves têm o seu ninho, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem nem de reclinar a cabeça, viu? Esse é que é o evangelho de Jesus, não é o evangelho da ganância não. O jovem rico chegou para Jesus
aquele mancebo rico, e cheguei, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Não sei o que. Jesus disse, você não conhece os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra o pai, honra a tua mãe, não adulterarás. E ele disse, não, isso aí eu conheço desde a minha mocidade. Se gabando, querendo dizer que era alguma coisa, é o que fazem hoje, é. As pessoas estão achando hoje que estão agradando a Deus de qualquer forma. Não, basta só ser dizimista, ter uma carteirazinha de membro, ser batizado nas águas, botar a Bíblia debaixo do braço, ter o nome de crente, e meu nome já está escrito no livro da vida. Está enganado, irmãos. Se não nascer de novo, se não houver conversão, se não tiver o fruto do Espírito na vida, não adianta de nada frequentar a igreja. Você é apenas um frequentador de igreja. Você é apenas um frequentadorzinho de igreja. Você é apenas um religiosozinho. Mas tem que se converter de verdade para ver o reino de Deus. Olha o que Jesus disse a Nicodemo lá em João 3. Em verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Queridos irmãos, querida igreja, a coisa é séria. Aí você fica achando aí que pode julgar os outros, você se acha no direito de julgar os outros. E esquecendo-se de si, e esquecendo-se de ver a sua própria vida. Agora, para finalizar aqui esse estudo, eu gostaria de citar Mateus capítulo 16, vamos correr aqui, porque senão o tempo não dá. Mateus capítulo 16, Evangelho segundo Mateus capítulo 16, versículo 26, que diz assim, olha Jesus dizendo aqui, Mateus 16, 26, dizendo aqui, pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha aí, ou o que dará o homem em troca de sua alma? Ganhar o mundo inteiro, que a Bíblia está falando, é ter poder material, ter riquezas materiais, é isso. Aí agora vejam bem, tudo isso que eu estou falando aqui, não dá para você pastorear uma igreja, e não dá para você querer enriquecer, ficar multimilionário às custas dessa igreja. Está errado, querido, está errado. Vamos agora ver essa última referência aqui, queridos irmãos. Evangelho segundo Mateus, essa última referência para a gente finalizar. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 24, diz assim, desculpem, irmãos. Evangelho segundo Mateus 16, 24. Então, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Vejamos bem, tem algumas coisas que precisamos responder aqui dentro desse texto. Primeiro, Jesus estava explicando para os discípulos aqui o significado da missão. Então ele fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz e siga-me. Vejamos bem, o que é negar-se a si mesmo? O que é negar-se? O que é negar-se a si mesmo? Jesus está falando aqui de renúncia. Jesus está falando de renúncia. Negar-se a si mesmo significa renunciar, significa que devemos renunciar às nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. Significa que nós devemos abandonar as nossas próprias satisfações materiais e nossos desejos egoístas e trocar esses desejos pelo reino de Deus. É isso que a Bíblia está falando. Então, quando a Bíblia fala de renúncia tem tudo a ver com abandonar, com despir-se, né? E eu me lembro daquela palavra lá em Colossenses, lá em Filipenses capítulo 2, quando diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos ler aqui, Filipenses
Olha que coisa linda, que texto lindo que fala de renúncia. E é isso que Deus espera de um servo dele. E é isso que Deus espera de um homem que foi chamado, escolhido, vocacionado, capacitado e incumbido para fazer a sua obra. Não está preocupado com ganância, com dinheiro, com posições, não é isso? Com fama, não é nada disso, queridos. Mas é ser simples para servir a Deus. Veja o que é que Deus diz aqui, na sua palavra aqui, Filipenses capítulo 2, olha que coisa linda, isso é um texto clássico, é um texto lindo do Evangelho que diz assim, Filipenses capítulo 2 e 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele é o exemplo maior de humildade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, olha que coisa linda, antes a si mesmo se esvaziou, isso é renúncia, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Lembrando, quem serve, às vezes as pessoas servem e acham que estão numa posição, sentem-se numa posição inferior por estar servindo. Mas quem serve é maior do que qualquer outro. O servo é maior, tá certo? Aquele que serve está numa posição mais elevada, mas geralmente aquele que serve está numa posição mais elevada do que quem é servido. Só que as pessoas interpretam, por isso que é difícil servir, porque tem que ter humildade. E quem não nasceu para servir, quem não vive para servir, não serve para viver. Por isso que é difícil ter humildade, porque as pessoas pensam que o que é que faz pensar? É a natureza humana caída, cheia de pecado, cheia de orgulho, de soberba, de prepotência, de falta de renúncia, de humildade. Então acha que pelo fato de estar servindo, está numa posição inferior, está numa posição menor. Engano. Veja o exemplo de Cristo, veja o exemplo. Ele lavou os pés dos discípulos. Ao invés dos discípulos lavar os pés de Jesus, Jesus lavou os pés dos discípulos. Que humildade tremenda, que humildade linda. Isso é um exemplo para todos nós, pastores. Olha só. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Agora, olha aí para quem serve, tem recompensa. Olha aí o que aqui a Bíblia diz, E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Obediência tem a ver com humilhação, com humildade. Tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vejam aí, queridos. Vejam aí, o maior exemplo de renúncia, de humildade, é o Senhor Jesus Cristo. É o maior exemplo de renúncia e de humildade. Jesus é o maior exemplo. Ele é esse maior exemplo. Agora, vocês sabem por que hoje na igreja o povo não está sabendo ser servo? O povo só está querendo ser servido, o povo não está querendo mais servir a Deus. Vocês sabem por quê? Eu vou dizer para vocês por quê. Porque o povo está acostumado a servir a Deus como Salvador. Deus é Salvador de todos, né? Agora, Senhor, Ele é de poucos. Porque para Ele ser Senhor, a pessoa tem que entender o que é ser servo. A pessoa tem que entender o que é servir. Entendeu, irmãos? Estão entendendo aí? Estão entendendo? Aí as igrejas hoje, quando termina o culto, aí faz aquele apelo, né? Aquele apelo... O famoso apelozinho, o famoso apelo. Quem quer aceitar Jesus como Salvador, como seu Salvador? Aí por isso que o povo entra na igreja, não entra em Jesus.
O povo entra na igreja, mas não entra no evangelho. O povo entra no templo, mas não entra na igreja. O povo entra na instituição religiosa, mas não aprende a ser igreja. Por quê? Foram atrás de Jesus só com medo do inferno. É um Jesus salvador. É um Jesus salvador que você corre atrás dele só para não ir para o inferno. Mas na verdade você não quer servir, você quer ser servido. Mas o que a igreja tem que apresentar é um Jesus Senhor. É um Jesus que salva, mas também é um Jesus que acima de tudo, Ele é Senhor de todas as coisas. É esse Jesus que a igreja tem que apresentar, queridos. É esse Jesus que nós temos que pregar. Esse evangelho, esse Jesus que estão apresentando por aí, desse evangelhozinho fingido, é um Jesus muito sem amor próprio. É um Jesus que está correndo atrás do povo, dizendo: chegue para mim, meu filho, eu vou morrer se eu não tiver você, venha para mim. É como esse Jesus que estão pregando aí, não é o meu Jesus não. Não é o meu Jesus não. É um Jesus que não tem amor próprio. É um Jesus que está, igual uma mulher que está desesperada por um homem, ou um homem que está desesperado por uma mulher, que um não sabe viver mais sem o outro, que a mulher não tem amor próprio, que vive emocionalmente presa ao homem, o homem não tem amor próprio, vive emocionalmente preso à mulher, e está muito carente esse Jesus, desse cristianismo que estão pregando por aí. É um Jesus muito carente, um Jesusinho carente. O Jesus que eu sirvo, não. O Jesus que eu sirvo, não, ele é bem... O Jesus que nós servimos, né? Eu acredito que todos nós servimos esse Jesus. Só não serve aqueles que realmente não querem ser servo mesmo. Mas o Jesus que nós servimos, de verdade, é aquele Jesus que diz assim: olha, comigo quem não ajunta espalha. Comigo quem não ajunta espalha. Não se pode pegar o vinho novo e colocar em odres velhos, porque o vinho novo vai romper, os odres velhos não vão resistir, não vão suportar, o vinho novo vão se romper. Então é isso que está faltando. É isso que está faltando. Muita gente querendo servir a Deus, vivendo debaixo de legalismo, de lei, né? Muita gente se parece com crente, fala como crente, tem jeito até de crente, né? Usa roupa de crente, cabelo de crente, não sei o que de crente, mas não é crente. Porque Deus não nos chamou para se parecer com crente, não. Ele nos chamou para ser crente. O que é Tomé? Seja crente, Tomé, e não incrédulo. Ele não disse assim: se pareça com crente, Tomé. Ele não disse isso, não. Quando chegaram lá, a turma lá disseram assim: ó, nós vimos Jesus ali, Jesus ressuscitou. Tomé disse: eu não acredito não, eu só acredito se eu tocar, se eu vir as chagas, se eu chegar perto. Aí Jesus se apareceu no meio deles: paz esteja convosco. Quando Tomé viu Jesus, caiu aos pés de Jesus, dizendo: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus disse: Tomé, porque me vistes, creste? Bem-aventurados são aqueles que nunca me viram, mas creram. Bem-aventurados são aqueles que nunca me viram, mas creram. Seja crente, Tomé, não seja incrédulo. É isso que está faltando. Deus não quer que você se pareça com crente, não. Não adianta só se parecer com crente, não. Não adianta, não. Você tem que ser crente. Nós temos que ser crente. Não é se parecer com crente, é ser crente. Então veja o que é que a Bíblia diz. Vejamos o que é que a Bíblia diz aqui no Evangelho segundo Mateus. O que nós estamos falando aqui, olha. O que nós estamos falando no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É esvaziar-se de si mesmo, é renunciar a si mesmo. E a renúncia, queridos, a renúncia é renunciar à própria satisfação material. E é isso que Deus espera dos pastores, que eles renunciem à própria satisfação material. Isso não significa dizer que nós não vamos ser tentados pelo dinheiro. Isso não significa dizer que nós não vamos ser tentados pelo status. A gente tem que ser sincero. Isso não significa dizer que nós não vamos, que o diabo não vai nos tentar para nós abdicarmos da nossa função, para nós nos corrompermos da nossa função pastoral. Isso não significa dizer que não iremos ser tentados a fazer o errado. Não, de forma alguma, porque enquanto estivermos nesse corpo de humilhação, vamos ser tentados. Mas a renúncia que Deus espera de nós é o preço. A renúncia exige um preço. O atleta que se abstém de tudo para conquistar o pódio, ele paga um preço. O estudante que renuncia momentos de lazer e diversão, ele faz isso para se dedicar ao estudo, para conquistar o seu estudo, a sua formação.
para concluir a sua graduação. Tudo existe um preço. Um músico que quer ser um bom músico, ele tem que se dedicar a aprender o seu instrumento e tudo. Então tudo é um preço, tudo requer uma renúncia, queridos irmãos. E a vida cristã é feita de renúncia. A vida cristã não é diferente. A vida cristã é feita de renúncia. E existem várias áreas que nós precisamos renunciar. Nós precisamos renunciar o nosso ego, os nossos impulsos naturais. Nós devemos renunciar a nossa carne, que é uma das maiores inimigas junto com o diabo e o mundo. Ela é a nossa maior inimiga, carne, junto com o diabo e o mundo. Nós devemos renunciar o ódio, nós devemos renunciar a contenda, nós devemos renunciar a maledicência, nós devemos renunciar às competições. Entenderam, irmãos? Todos nós temos valores para Deus, ninguém é mais do que ninguém. Não é porque você tem dinheiro, não é porque você é um pastor que é milionário que você vai ser maior ou melhor do que um que não tem dinheiro, não. Não é porque você é um pastor que pastoreia uma igreja com 1.000 crentes, com 10.000 crentes, que você vai ser mais importante para Deus do que aquele que pastoreia uma igreja com 10, 15 crentes, não. É engano seu. Então nós devemos renunciar às competições, o espírito de competição, o orgulho. Nós devemos renunciar à fama, à notoriedade. Nós devemos renunciar à inveja. Tudo isso nós devemos renunciar às coisas materiais. Então quando Jesus diz, negar-se a si mesmo, aquele que não negar a si mesmo não é digno de mim, não é digno de ser meu discípulo. Ele está falando de nós abandonarmos as nossas próprias satisfações materiais e desejos egoístas e nos voltarmos para Ele. E por último, para finalizar, Jesus diz, aquele que não tomar a sua cruz e não me seguir não será digno de ser meu discípulo. Então é necessário tomar a cruz, não somente negar-se a si mesmo, mas também tomar a cruz. E o que significa tomar a cruz? A cruz é um exemplo de submissão. No Império Romano, todos os condenados à morte, a pena capital, eles levavam a sua cruz. Tinha-se por costume colocar os condenados à morte, a pena capital, a pena de morte, a levar a sua cruz até o lugar da sua execução. E isso aconteceu com Jesus. Ele tomou a sua cruz e levou até o lugar da sua execução. Então isso é um símbolo de humildade. Isso significa que nós devemos nos submetermos a Deus. Isso significa que os nossos interesses não podem ser interesses terrenos. O nosso interesse não pode ser em dinheiro. Como pastores, o nosso interesse tem que ser no reino de Deus. Como pastores, nós temos que ter uma submissão absoluta a Deus, a sua vontade, o seu modo de viver, o seu exemplo. E se nós não formos capazes de aplicarmos essa submissão em nossas vidas, se nós não formos capazes de abdicarmos das coisas materiais, se nós não formos capazes de abrirmos mão do dinheiro, da fama, da notoriedade, para servir o nosso Deus verdadeiro, nós não estaremos servindo o verdadeiro reino. Nós não estaremos servindo o verdadeiro reino. O verdadeiro pastor, ele não pode ter espírito de grandeza. O verdadeiro pastor, ele não pode ter espírito de grandeza. Isso é contrário à palavra de Deus. O verdadeiro pastor tem que ter espírito de humildade. Tem que lutar pela humildade, pela submissão e ensinar isso para a sua igreja como sendo a verdade. Então, fica essa palavra nesse instante. Eu quero agradecer de coração a todos aqueles que nos ouviram, que acompanharam esse estudo, queridos. O Evangelho é isso. Então aqui eu finalizo esse tema. O pastor e seu comportamento em relação ao dinheiro. O pastor e seu comportamento ou sua postura em relação ao dinheiro. Então é isso que Deus espera de nós. Quando Ele diz em sua palavra, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, esvazie-se de si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós estamos vivendo a era da vergonha. Muita gente dizendo aí que está cantando para Deus. Não, eu estou cantando para Deus. Mas
eu duvido, se você está cantando para Deus, meu filho, eu convido você a vir cantar aqui na minha igreja com 10 crentes, você vem? Com 15 crentes? Você vem cantar aqui na igreja? Você vem? Você, cantor famoso aí, cantor famosão aí, cantor famosão, você vem cantar na minha igreja? Vem cantar aqui na igreja de onde eu sou pastor, a qual eu faço parte? A qual eu faço parte, você vem cantar aqui? Agora você vem e você não vem para vender CD não, você vem para cantar. Você vem para cantar. Tá certo? Você vem? Aí eu digo que você canta para Deus mesmo. Se você vem para cantar de verdade. Aí eu digo que você vem cantar para Deus. Se você não vier com o intuito de vender CD e se você não vier por cachê alto. Mas se você vem cantar, se você não vem cantar numa igreja, eu duvido que um cantor desses aí que cobra 300 mil, 700 mil para cantar aí por um cachê, para cantar por esse mundão de meu Deus aí afora, eles venham cantar numa igreja com 20 crentes, com 50 crentes. Vem não, irmãos. Vem não. Vem não. Sabe por quê? Porque muitos deles, a maioria deles não estão servindo a Deus não. Não estão negócio de estar servindo a Deus e cantar para Deus não. Isso é lorota, isso é conversa fiada. Eu duvido que você seja um pregador mesmo de verdade. Venha pregar qualquer dia aqui na nossa igreja. Venha. Você não cobra cachê, você não vai ficar hospedado em hotel de luxo, não. Você vai se hospedar na casa do irmãozinho aqui, o irmãozinho do pé rachado aqui, comer cuscuz com ovo. Comer cuscuzinho com ovo aqui, feijão, farinha, você vem? Peixe assado, mortadela, você vem? Aí eu digo que tu prega para Deus mesmo, aí eu digo que tu canta para Deus mesmo. Se tu fizer isso, rapaz. Então está na hora da gente, tirar a máscara, a capa e ser sincero. A palavra sincero quer dizer sem cera, sem máscara. Chega de hipocrisia. Chega de hipocrisia. Chega de teatro com a palavra de Deus. Chega de teatro com a palavra. Chega de teatro com a Bíblia. Chega de teatro com o Evangelho. Vamos viver o Evangelho de verdade. Vamos dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Então, se Cristo vive em você de verdade, faça a obra de Deus. E não busque interesses próprios para fazer a obra de Deus. E não busque enriquecer para fazer a obra de Deus. Porque se você fizer isso, você está indo de encontro, você está pregando outro evangelho, você está indo em contrário, você está indo em contrário a essa palavra. Aleluia. E que toda honra e toda glória seja para o Senhor Jesus. E que Deus os abençoe, em nome de Jesus, e até outra oportunidade, em nome de Jesus, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado.